Hoje eu vou estar passando aqui um conteúdo que vai discorrer sobre os principais tipos de modelo mais utilizados, que são mais utilizados para diversas áreas, né, dentro das engenharias e até mesmo áreas de biológicas, etc., né, ou áreas como engenharia florestal, engenharia agronômica, até mesmo aplicações para tipos mais exatos, né, de engenharias como engenharia civil, engenharia mecânica, etc. Então, eu vou começar abordando aqui uma pergunta, né, que é o que são, né, esses modelos de regressão e quais as suas funções, né? O que são esses modelos? Primeiramente, nós temos que entender essa noção básica, e esses modelos, eles representam a habilidade de prever o comportamento de uma variável que represente um fenômeno, um processo ou um evento, né? E essa variável, chamada variável dependente ou variável y, né? Num gráfico de dispersão que corresponde ao eixo y, ela é investigada por um conjunto de outras variáveis que são denominadas como variáveis explicativas, né, ou preditivas, consideradas as variáveis independentes, né, que são alocadas, como nós vamos ver aqui, num gráfico de dispersão, no eixo X desse gráfico. E essas variáveis normalmente são variáveis que nós selecionamos para verificar o comportamento dessa variável dependente. São variáveis que nós sabemos que elas influenciam nessa variável dependente que representa algum fenômeno, algum processo, algum evento, etc. Certo? E além disso, nós temos que ter também uma noção sobre um tópico que é bastante, aparentemente bastante trivial, mas ao mesmo tempo ele gera uma certa confusão em termos de classificações, em termos de conceitos, nomenclaturas, que é o que é correlação e o que é regressão. Normalmente, não é incomum que esses termos são referidos de maneira confundida, né? Que um resultado é referido como sendo uma correlação, né? E, na verdade, é uma regressão, ou vice-versa. Então, esse esclarecimento básico, né? O que é uma regressão? A regressão, como mencionado no slide anterior, é uma forma que você usa, uma abordagem matemático-estatística que você usa para prever o comportamento de uma variável dependente. Então, partindo desse princípio, a regressão ela vai ajustar uma equação matemática que vai explicar a relação causal entre essa variável dependente e as variáveis independentes que explicam o seu comportamento, né? E comumente a métrica que é demonstrada nos modelos de regressão para verificar o quanto esse conjunto ou essa única ou mais de uma variável explicativa, preditiva, influencia nessa variável dependente, como o coeficiente de determinação, que vai representar essa proporção que é essa variável ou essas variáveis preditivas explicam da variável na variável dependente que você quer entender o comportamento dela. Então, nós vemos aqui que a regressão ela tem um fundamento causal entre as variáveis, ou seja, as variáveis x independentes, elas causam, elas influenciam, seja de forma significativa ou não, o comportamento dessa variável dependente. Já a correlação, ela não necessariamente ela representa um efeito causal. Ela nada mais é do que uma medida que mostra o nível de associação matemático
natural, ou seja, inerente entre as variáveis. Então, se o valor de uma variável x aumenta com o valor de uma variável y e vice-versa, ou reduz, isso não necessariamente tem o efeito causal que está sendo determinado, a relação, né, que é o que a regressão mostra, mas é uma associação matemático-estatística natural entre essas variáveis. E, então, no caso da correlação, nós podemos considerar dois tipos, né, que seria a colinearidade, né, quando se trata da correlação linear, no caso de um modelo linear entre duas variáveis, ou multicolinearidade, quando você está falando da correlação linear entre mais do que duas variáveis, e você tem essa colinearidade, essa correlação linear entre variáveis linearmente correlacionadas, podendo ser medidas por métricas clássicas do coeficiente de correlação, como, por exemplo, o de Pearson, que é usualmente aplicado em casos de dados com distribuição paramétrica, ou seja, dados com distribuição normal, e o de Spearman, que é usualmente aplicado para dados não paramétricos, ou seja, de distribuição não normal. Embora tenha uma ampla discussão na literatura e até mesmo entre os profissionais específicos das áreas da estatística, sobre o quanto o coeficiente de Pearson pode ser aplicado ou não para dados não paramétricos. Há uma discussão em cima disso, em que uma parte considerável acredita que ele tem uma relativa robustez para violar esses pressupostos de distribuição normal, podendo então ser aplicados a dados, a variáveis que são oriundas de dados que representam uma distribuição não paramétrica, uma distribuição não normal. Nós vamos ver um pouco mais sobre diferentes distribuições de erro aqui à frente, além da distribuição normal, e esses coeficientes de Pearson e Spearman, eles variam entre -1 e 1, ou seja, você pode ter valores positivos de coeficientes e valores negativos. Os negativos, né, são comumente referidos como anticorrelação, né, ou seja, uma correlação negativa. E você tem limiares desses coeficientes que podem ser considerados altos ou significativos ou não, dependendo da sua área de estudo, né? Nós também vamos falar um pouco mais disso à frente. Por exemplo, algumas áreas podem considerar como coeficiente alto de correlação entre variáveis coeficientes de Pearson e Spearman maiores do que 0,60 ou maiores do que menos 0,60. Então, isso vai estar também intimamente relacionado à sua área de trabalho. E nós temos, no caso de modelos não lineares, uma outra métrica de correlação que é análoga, né, à colinearidade, que é a concurvidade, na qual você está medindo a associação estatística, né, a correlação entre as curvas não lineares das variáveis que estão recebendo essas curvas, popularmente chamadas de smooths, de suavizadoras, né, que quantificam por esse comportamento não linear na relação de uma variável x com uma variável y. E no caso dessa métrica em particular, ela varia entre 0 e 1, e quanto mais próximo a 1, maior a concurvidade, então maior a falta de identificabilidade da contribuição dos smooths, das curvas não lineares aplicadas, por exemplo, sobre uma variável preditiva, para a explicação da relação dela com a variável dependente. Aqui nós temos alguns exemplos gráficos, só para tornar
já de cara um pouco menos abstrata a explicação, aqui nós temos, por exemplo, um exemplo de correlação, né, uma correlação de Pearson, né, por exemplo, entre área basal de árvores medidas em inventários florestais e diâmetros das árvores nesses mesmos inventários florestais. Então, aqui nós temos essa correlação, certo? Aqui eu poderia estar mostrando o coeficiente, né? Não está sendo mostrado aqui, mas aqui nós temos esse exemplo de correlação, e é uma correlação que, de certa forma, ela pode ser fácil de esperar, porque, por exemplo, a área basal é uma métrica calculada a partir do diâmetro das árvores. Então, pode-se esperar, nesse caso aqui, que você já sabe a origem dessas variáveis, uma associação matemático-estatística natural entre essas variáveis que possivelmente levam a uma correlação, seja positiva ou negativa, significativa, certo? Aqui nós temos um outro exemplo de correlação, que é também sobre variáveis cuja a natureza e a associação delas já pode ser esperada e conhecida, que é o valor, são os valores aqui no eixo Y transformados da expectativa de vida na América do Sul entre os anos de 1952 e 2007. E aqui os valores logaritmicamente transformados para normalizar, né, evitar a presença de valores extremos que levem a enviesamento do cálculo dessa correlação da população da América do Sul entre os mesmos anos, 1952 a 2007. Então, aqui nós podemos empiricamente raciocinar que você pode ter uma associação matemático-estatística natural esperada entre expectativa de vida e população, né? Então, não é surpreendente que você tenha uma correlação significativa entre essas variáveis, por exemplo. E aqui nós temos já um exemplo, dois exemplos, né, de regressão linear, nesse caso. Aqui, no caso, eu tenho a riqueza de plantas nativas amostradas em inventários, né? E aqui a cobertura de plantas invasoras, né? O quanto que ela cobre da área amostrada para as mesmas espécies de plantas nativas. Então, nós podemos observar aqui um comportamento causal, que é o que a regressão representa, uma relação entre as variáveis. Então, aqui nós estamos observando que à medida que aumenta a cobertura de planta invasora, reduz a riqueza de plantas nativas, né? Nós temos aqui uma relação, né, negativa, né? Uma relação que mostra que essa variável x aqui, cobertura de planta invasora, causa o efeito de redução da riqueza de plantas nativas. Aqui nesse outro exemplo, nós temos essa relação de expectativa de vida na América do Sul entre os anos, aqui logaritmicamente transformado, entre os anos de 1952 e 2007, e na mesma escala de anos, o PIB da América do Sul, né, dos países da América do Sul. E aqui nós temos uma relação, ao contrário dessa, uma relação positiva, na qual o PIB, o aumento do PIB, causa um aumento da expectativa de vida. Então, essa é uma relação positiva entre essa variável explicativa, variável x, que é o PIB, e a variável y dependente, que é a expectativa de vida. E aí, nós podemos entrar num contexto um pouco mais específico sobre o que diferencia modelos lineares e não lineares. É o simples comportamento de uma curva não linear observada num gráfico? Não, não necessariamente, porque nem sempre
isso é tão evidente. Às vezes você pode ter uma relação não linear sutil, mas ela continua sendo não linear. Então, a diferença principal que nós temos entre os tipos de modelos lineares e não lineares é que os lineares, independente do tipo de modelo, se é um modelo que segue a variável dependente, né, a variável y segue uma distribuição gaussiana, uma distribuição, né, normal, ou então uma distribuição não normal, ou não, ele sempre, o modelo linear, independente disso, sempre vai ter alguns parâmetros que são obrigatórios dele. Então, aqui nós temos esse exemplozinho para ilustrar, né, em que nós temos o exemplo de uma fórmula aqui que está ajustando o modelo de regressão para explicar uma variável dependente, que é a variável y, e nós temos, então, como parâmetros fixos em todos os modelos de regressão, independente de elementos adicionais ou não, em consonância com os diferentes tipos de distribuições de erro, que nós vamos ver seguir aqui. Nós temos o coeficiente, né, uma constante aqui, aliás, uma constante que representa a interceptação da reta com o eixo vertical. Nós vamos ter o coeficiente angular da reta, que é o que denota se é uma variável x, né? No caso aqui eu estou mostrando duas variáveis preditivas, x1 e x2. Esse coeficiente angular ele demonstra se a sua relação é positiva ou negativa do y com aquela variável x em questão. E nós temos também o erro residual, que é uma variável residual que ela vai demonstrar o erro, né, o erro padrão, que é tudo aquele erro residual que advém do comportamento da variável dependente que não conseguiu ser explicado pelo comportamento aqui dos slopes, né, dos coeficientes angulares das variáveis preditivas x, certo? Então, todos os modelos lineares, independente de elementos adicionais que se diferenciam entre eles, eles têm que ter o slope, tem que ter essa constante da interceptação da reta com eixo vertical e essa constante residual, ok? Já os modelos não lineares, eles podem ter os seus próprios parâmetros, né? Então, você tem alguns parâmetros em comum, né? Você vai ter aqui uma função, né, que ajusta para explicar o comportamento da relação não linear com y, na qual você vai ter um vetor de variáveis preditivas, e esse vetor ele pode variar entre diferentes tipos de modelos não lineares, e você tem aqui também um outro vetor dos parâmetros do modelo, que são as curvas não lineares específicas de cada modelo, você tem diversas, né? Para ajuste polinomial, você tem uma, para outro ajuste, um ajuste trigonométrico, por exemplo, você teria outra. Então, também é relativo ao parâmetro de cada modelo. Você tem a função da regressão conhecida e ajustada pelo tipo de modelo não linear que você está utilizando, e você tem o erro do termo residual. Mas principalmente aqui o vetor dos parâmetros e a função de regressão conhecida e ajustada são coisas que são principalmente inerentes a cada tipo de modelo não linear que você está utilizando. Então, cada modelo pode diferir amplamente nos seus parâmetros e não necessariamente ter parâmetros em comum, como os modelos lineares. Aqui nós temos um exemplo de modelo não linear e um exemplo, novamente, de um modelo linear. Aqui eu tenho um exemplo de um modelo linear com a relação de uma variável dependente é a cobertura da planta invasora e a explicação dela por uma variável ambiental, que é o percentual de nitrogênio no solo. Então, aqui nós temos uma relação que ela consegue seguir uma tendência linear, ok? Contudo,
Aqui, quando nós avaliamos expectativa de vida na América do Sul, sendo explicada pelo PIB entre os anos de 1952 e 2007, né, valores brutos aqui, não transformados, por exemplo, nós podemos ver que nós temos uma relação que não é linear, ou seja, o comportamento da expectativa de vida em detrimento do PIB não necessariamente tem um comportamento linear, considerando aqui os valores originais, os valores brutos, né? Então, você está tratando da relação demonstrada por uma regressão não linear entre essas duas variáveis, cuja natureza da relação entre elas por diversas oscilações, né, ao longo dos anos, provavelmente, né, em períodos de melhor PIB ou de pior PIB, você tem essa tendência não linear, né, em que você tem um crescimento inicial, depois você tem uma estabilização e depois você tem uma redução, né? Então, é um comportamento não linear na relação dessas variáveis. E falando agora, então, sobre a questão das distribuições de erros, como eu mencionei, nós temos diferentes distribuições de erro, além da distribuição normal, que é a conhecida distribuição gaussiana, em homenagem ao Gaussian, que foi um estatístico, matemático, que fundou algumas das principais bases da ciência que hoje é considerada estatística. E algumas dessas distribuições principais eu cito aqui, que são as que pertencem à família de distribuição de probabilidades exponencial, que é a principal família de distribuições de erros, de distribuições de probabilidade na estatística, certo? E dentro dela, essas principais são a distribuição de erros binomial, a própria distribuição normal, distribuição gama e distribuição Poisson, né? Então, nós temos, principalmente para modelos generalizados, chamados GLMs, nós podemos especificar, né, para esses modelos o tipo de distribuição de erros que realmente representa a nossa variável dependente, sem a necessidade corriqueira de ficar transformando, né, mudando a realidade empírica original dos nossos dados. Então, por exemplo, nós assumimos uma distribuição de valores de uma coluna de dados relativa a uma variável em específico, como binomial, quando nós estamos tratando de valores que são porcentagens ou proporções, ou valores binários, né? Por exemplo, você tem uma condição binária representada nas células que compõem aquela coluna daquela variável, né? Nas linhas daquela variável, que pode dizer zero, né? Presença, a ausência, aliás, presença, ou zero insucesso, sucesso, zero não, sim, né? É uma condição lógica. Então, uma distribuição binomial é quando você tem uma coluna de dados de uma variável que é representada por valores percentuais ou proporções ou valores binários. E aí os modelos generalizados, eles utilizam funções de ligação matemáticas inerentes, né, automaticamente ajustadas para cada família de distribuição de erros, que permite que quando você está colocando uma variável dependente que é proporção ou binária para o seu modelo generalizado, que ela seja considerada como distribuição binomial e não apenas como distribuição gaussiana, certo? Através dessa função de ligação inerente quando você atribui a um modelo generalizado a distribuição de erros binomial. A distribuição gaussiana, né, que é a mais amplamente conhecida, a distribuição normal, usualmente ela diz respeito a valores contínuos, positivos ou negativos, ou seja,
valores que têm decimais, né, valores fracionados, em que você tem 1 ponto alguma coisa, 2,35, né, valores com decimais depois da vírgula ou do ponto, e você pode ter valores positivos, contínuos ou negativos, ou ambos numa mesma variável. Alguns valores numa células são positivos, outros negativos, né? E se conforma com a distribuição gaussiana, que é aquela típica distribuição em formato de sino, em que a sua média dos valores contínuos, sejam positivos ou negativos, extraída, ela gira em torno de uma tendência central com igual distribuição para ambos os lados de um histograma, né? Para o lado esquerdo e para o lado direito, você tem a mesma amplitude de distribuição. E nós temos também outra variável, outro tipo de distribuição de erros, que também leva em conta valores contínuos, mas nesse caso, apenas valores contínuos positivos, e essa distribuição é a distribuição gama, que é uma distribuição mais complexa um pouco, aí ela engloba alguns outros tipos específicos, agrega elementos estatísticos de alguns outros tipos específicos de distribuições, de erros, de probabilidades, para a sua execução matemática. E então, quando você tem, por exemplo, valores que são uma variável que é representada por valores que são apenas contínuos positivos, sem negativos, você pode conduzir um diagnóstico tanto para teste de normalidade quanto teste de distribuição gama, que você pode ter esses dados como sendo também advindos de uma distribuição gama, e às vezes é um melhor ajuste para o tipo de modelo de regressão, seja generalizado linear ou não linear, que você está utilizando. E temos também a distribuição Poisson, que é quando você tem uma variável que é representada por valores discretos, ou seja, números inteiros. É relativo a dados de contagem, né? Por exemplo, abundância, riqueza de espécies, tudo que é quantificável com números inteiros. Então, isso é distribuição Poisson, mas números inteiros que vão além de 0 ou 1, porque 0 ou 1, lembrando, é binário, então binomial, ok? Então tem que ir, são números inteiros, mas além do 0 ou 1. E esses modelos generalizados, então, que permite atribuir, discriminar o modelo que você está executando, seja generalizado linear ou não, que você está executando, esses modelos, eles têm como essa vantagem de você conseguir, através de ajustes, principalmente via máxima verossimilhança, que é como normalmente os algoritmos desses modelos funcionam, você, junto com isso e as ligações matemáticas, flexibilizar a regressão que simplesmente seria baseada na distribuição gaussiana para a real distribuição de erros da sua variável y, da sua variável dependente. E aqui nós temos alguns dos principais modelos, né, que generalizados, que nós podemos verificar o uso na literatura para diversas áreas, tanto lineares quanto não lineares, né, como os GLM, que eu venho falando, uma adaptação dos GLMs, que são os modelos lineares mistos, modelos lineares generalizados, né, e os modelos não lineares, que são também chamados de generalizados aditivos, certo? E a extensão de modelo misto desses modelos aditivos. Então, todos eles comportam todas essas distribuições de erros mostradas no slide anterior, que podem ser discriminadas de acordo com a real natureza numérica da sua variável dependente.
Então, esses diferentes tipos de modelos generalizados, eles vão permitir que você tenha uma ampla flexibilidade para lidar com a real distribuição de erros estatísticos da sua variável dependente, tanto em modelos lineares quanto não lineares. Então, você tem maior leque de opções para modelar relações causais de forma mais apropriada para os seus dados. Aqui eu trouxe alguns exemplos desses modelos com diferentes distribuições de erro. Né? Aqui nós temos um modelo que é assumido como um modelo gaussiano, ou seja, previamente foi feito. Então, nós temos aqui uma variável contínua nos positivos, que é e aqui uma variável contínua, que contém tanto valores positivos quanto negativos, preditiva, explicativa, aqui no eixo X, que é a mortalidade arbórea. Então, esse aqui é um modelo generalizado linear gaussiano, ou seja, a distribuição de erros aqui dessa variável dependente é uma distribuição normal. Já nesse caso aqui, eu tenho a minha variável dependente como números inteiros, ou seja, uma variável discreta, então riqueza de plantas nativas, é uma distribuição Poisson. Então, aqui eu executei um modelo generalizado linear Poisson, certo? E aqui eu tenho a variável preditiva, que é a altura das plantas invasoras. Aqui eu ainda, em vez de mostrar apenas uma reta, né, dessa relação, eu optei também, né, posso também fazer isso, mostrar a reta, né, das relações em diferentes tipos, né, de categorias amostrais que dizem respeito a esses valores aqui nessa relação testada. Então, aqui eu tenho diferentes retas dessa relação aqui de riqueza de plantas nativas com altura de plantas invasoras entre diferentes tipos de amostragem, né, no quesito de uso da terra, né, como, por exemplo, nenhum tipo de uso agrícola, uso para pastagem, uso para rotação de culturas, certo? E aqui eu tenho um modelo generalizado linear misto, né? Eu vou explicar isso adiante, que é uma distribuição binomial, porque a minha variável dependente ela é uma porcentagem da cobertura de planta invasora. Então, porcentagem, né, binomial, e aqui está mostrando uma relação positiva, na qual, à medida que aumenta o potássio, o conteúdo de potássio no solo, eu tenho um aumento do percentual de cobertura da planta invasora. Já aqui eu tenho alguns exemplos não lineares, né? Eu tenho aqui um modelo aditivo generalizado, em que eu tenho uma relação do logaritmo da expectativa de vida mundial em 2007 pelo logaritmo da população mundial em 2007. Então, nós vemos que nós temos aqui uma oscilação, né, em que nós temos um crescimento, uma redução, depois um crescimento e uma estabilização na relação aqui entre essas variáveis. E aqui eu faço uma relação mais ou menos parecida, em que a minha variável dependente é o PIB dos continentes no ano de 2007 e a população desses continentes nesse mesmo ano. E aqui eu também preferi, em vez de mostrar apenas uma tendência geral, mostrar como que é esse comportamento entre os diferentes continentes, né, na relação aqui do PIB com a população nesses continentes. Então, nós vemos aqui, nós temos uma tendência, né, tendências bem diferentes. E a tendência que mais teve uma relação linear que aponta um padrão mais visível, digamos assim, seria aqui no caso da Ásia, né, em que tivemos um decréscimo acentuado e depois uma estabilização.
né? E nós temos aqui, nas Américas, um decréscimo muito grande, seguido por uma crescente, né? Então, aqui permite que eu observe as diferentes tendências da relação do PIB com a população entre os diferentes continentes. E aqui eu tenho um outro modelo, né, que é um modelo GNM, com distribuição gama, né, que eu tenho aqui o log da expectativa de vida nas Américas no ano de 2007, pelo log do PIB também nas Américas nesse mesmo ano. E eu tenho aqui essa tendência meio elipsoidal dessa relação. E aí, falando um pouco sobre essa questão, né, de modelos mistos, né, que eu tenho mostrado GLM, GLMM, GAN e GAN, né? Então, qual que é a diferença, basicamente? É que os modelos fixos, né, nós estamos tratando de modelos em que nós vamos incluir apenas variáveis preditivas, variáveis X, de interesse para a explicação do comportamento da variável dependente. No caso de um modelo linear, esse comportamento é denotado por um coeficiente angular que seja positivo, né, demonstre uma relação positiva, ou negativo, demonstrativa, né, ou no caso de um modelo não linear, o valor do slope da curva, né, do smooth da curva dessa relação. E então, nós incluímos nesses modelos que apenas estamos interessados nas variáveis explicativas que mostram o efeito causal direto na variável dependente, a atribuição de modelos que consideram apenas efeitos fixos, né? Então, nós temos variáveis de interesse que são constantes. Essas variáveis preditivas de interesse são constantes entre os objetos nos quais elas são amostradas, por exemplo, indivíduos, né, amostrados. Então, você vai ter essa constância dessas variáveis entre esses objetos, né? Então, você pode considerar o que são esses objetos, aliás, o que são esses objetos em que são amostrados. Então, por exemplo, se você pensa em algumas áreas, né, como por exemplo áreas de agronomia, zootecnia, veterinária, engenharia florestal, biológicas em alguns casos, que você tem experimentos controlados, né, você tem tratamentos experimentais, então você pode imaginar esses tratamentos, né, como sendo um nível amostral hierárquico amostral mais alto, como uma variável preditiva de interesse. Às vezes você quer saber a influência de diferentes tipos de tratamentos na variável dependente, né? Que tipo de coeficiente isso gera? Negativo, positivo, né? No caso de um modelo linear, por exemplo, tipos de ambientes amostrados. Então, por exemplo, para quem de áreas de biodiversidade, áreas ambientais, por exemplo, os tipos de ambiente de acordo com estação, de acordo com clima, né? De acordo com conteúdos, né, físicos, elementos físicos e químicos do solo, né? Então, você pode ter essas diferentes categorias, classes, como variáveis preditivas de interesse para a explicação da variável dependente. E os indivíduos, né, ou seja, as repetições, né, que você está mostrando, né, o que você amostrou ali nesses objetos, né, seja tratamentos, ambientes, né, você tem todos esses indivíduos amostrados nesses ambientes. Então, você tem como constância entre esses indivíduos amostrados, né, essas medições amostradas, você tem como constância entre elas a ocorrência delas nesses tratamentos ou ambientes, por exemplo. Já no caso de efeitos aleatórios,
você tem variáveis que vão apresentar uma variação entre esses objetos amostrados, né? Então, comumente, esses objetos amostrados, eles são níveis hierárquicos amostrais mais baixos em relação a, por exemplo, os tratamentos ou ambientes, né? Então, no caso, se você estiver pensando em tratamentos experimentais, você pode pensar em variáveis que representam delineamento experimental num nível hierárquico mais baixo, como, por exemplo, as unidades amostrais, né? Ou, por exemplo, parcelas, onde foram feitas essas medições que compõem os tratamentos, né? Blocos ou repetições amostrais. No caso de ambientes, né? Você, para amostrar ambientes, você teve que amostrar áreas para ter essas áreas como representativas desse ambiente. Então, você tem áreas de estudo como sendo as suas repetições desses ambientes, né? Ou estações, por exemplo, como citado aqui. No caso de estações, você pode ter, por exemplo, repetições temporais, né? Que vão ser, por exemplo, dias, semanas ou meses amostrados nelas. Então, você tem uma variação das suas medições entre os objetos amostrados, né? Então, você tem esse efeito aleatório, você não tem essa variabilidade constante entre essas medições. E, normalmente, quando você utiliza um modelo de efeito misto, né, que considera, além dos efeitos fixos, os efeitos aleatórios, você está considerando que você está interessado em elencar as variáveis que você quer, verificar o efeito direto delas na variável dependente, no caso de modelos lineares, por exemplo, gerar slopes, gerar coeficientes angulares que mostram que tipo de relação, se positiva ou negativa, e colocar como uma variável coadjuvante a essa relação, que co-controla por essa relação, como um efeito aleatório. Então, você pode considerar, né, como efeitos aleatórios variáveis que representam delineamentos amostrais que são relacionados às repetições que compõem os níveis amostrais hierárquicos mais altos, como os tratamentos, né, ambientes, etc. Ok? Então, para isso que você tem essa diferença aqui do uso entre modelos como, por exemplo, o GLM, considerando apenas efeito fixo, e o GLMM, considerando efeito misto, que engloba os dois tipos de efeito. E aí você tem o mesmo tipo de abordagem e raciocínio para os modelos não lineares, como o GNN e os GANs. Bom, nós temos que considerar alguns pressupostos centrais que são necessários, cumpridos, para esses modelos, tanto lineares quanto não lineares. E o que são esses pressupostos? São diagnósticos que você tem que fazer sobre os seus dados previamente à sua modelagem de regressão final. Então, por exemplo, você verificar se as suas variáveis, ou variável X, variável explicativa, sendo elencada para explicar o comportamento da sua variável Y de interesse, se ela tem uma relação linear com Y. E aí, a partir daí, você decidir se você usa um modelo generalizado linear ou não linear, né, como mais apropriado aos seus dados. Além disso, independência dos resíduos no modelo. Nós vamos ver aqui a seguir, que é você ter os resíduos distribuídos aleatoriamente. É muito comum, principalmente para quem trabalha com medições ao longo do espaço físico, do espaço geográfico, como, por exemplo, quem faz medições, por exemplo, com inventários florestais, em que você tem alocação, pode ter, dentre os tipos de amostragem, grids amostrais
com subparcelas alocadas contiguamente umas às outras de forma sistemática, e você pode ter o efeito de que as medições, por exemplo, de árvores dentro dessas parcelas, seja influenciado estatisticamente os valores pela proximidade, o nível de idade delas nesse espaço físico, nesse espaço geográfico. E aí isso pode enviesar, né, a aleatoriedade dos seus resíduos no modelo, por exemplo, e aí você pode ter um modelo que vai estar demonstrando relações que não necessariamente são confiáveis para a interpretação. Uma outra coisa também é você ter homogeneidade de variância, principalmente no caso dos modelos lineares, tá? Em que você tem resíduos com a variância constante em cada nível da variável preditiva. Então, por exemplo, quando você está considerando aquela relação entre uma determinada variável x e uma variável y, e os valores advêm de diferentes categorias amostrais, como a gente viu aqui em alguns gráficos anteriormente, você tem que ter, para cada nível de cada variável preditiva, uma variância constante entre esses tipos amostrais, né, por exemplo, tratamentos, ou enfim, que você está considerando. A outra coisa é a normalidade, né? Você tem que ter os resíduos seguindo relativamente a distribuição normal, se aproximando o máximo possível dela. A colinearidade aceitável, que é quando você está avaliando a correlação linear entre as suas variáveis preditivas, mais de uma variável preditiva, se você for ter mais de uma variável preditiva, uma regressão linear múltipla no seu modelo, você tem que considerar, né, para a sua área, e igual eu falei, cada área pode adotar um linear, se o nível de correlação entre as suas variáveis preditivas é aceitável para elas estarem no mesmo modelo para explicar a variável y, a variável dependente. Então, aqui eu cito dois dos critérios mais considerados em diversas áreas, né? Principalmente nas engenharias, que o coeficiente, aqui o R de correlação ser menor ou igual a 0,7 ou menos 0,7, ou 0,60 menos 0,60, né? Então, se você considera algum desses dois limiares, qualquer coisa que seja acima deles é considerado como um nível de correlação que começa a confundir o efeito individual de cada variável x, cada variável explicativa naquele mesmo modelo, para a explicação da variável dependente. Então, você tem que verificar isso previamente também, o seu modelo de regressão, tá? E no caso dos modelos não lineares, você pode testar essa correlação utilizando a concurvidade, e aí priorizar de acordo com a área, né, valores maiores ou menor do que 0,7 ou menor ou igual a 0,6, né? Quanto menor o valor da concurvidade entre as curvas não lineares das variáveis, maior é a identificabilidade da real contribuição individual de cada curva não linear das variáveis preditivas com essas curvas para a variável dependente. Também, assim como os modelos lineares, é importante a independência de resíduos e, principalmente em casos de modelos, por exemplo, GAN, GNM, né, não lineares, quando são modelos gaussianos, principalmente o ajuste gaussiano, ok? Aqui, explicando, para ficar menos abstrato um pouco, nós temos aqui duas formas que podem ser testadas com relação ao diagnóstico da normalidade. Uma é construir, aqui um gráfico feito com a linguagem do software R, que é esse normal kkplot, que significa quantile, né, que é quantiles. Você está fazendo a relação dos quantiles teóricos, né, lembrando lá
da estatística descritiva básica, lá da estatística básica, dos quantiles teóricos pelos quantiles amostrais. Então, para você identificar que tem uma distribuição normal, utilizando essa forma de diagnóstico, você, do seu modelo, você considera como o máximo ajustado a distribuição normal possível. Quanto mais essa dispersão de pontos seguir essa tendência reta, perpendicular aqui, mais ajustado à distribuição normal, a distribuição gaussiana é o seu modelo, né? Pode ter alguns desvios, igual tem aqui, alguns outliers, sim, pode ter alguma curva aqui e ali, sim, mas no geral tem que seguir uma tendência perpendicular aqui, de um extremo ao outro, que seja identificavelmente reta essa tendência, ok? E uma outra forma é o famoso teste de Shapiro-Wilk, né, que você pode testar, além daqui do diagnóstico para o modelo como um todo, usando esse diagnóstico com os quantiles ajustado para o modelo, você pode testar o Shapiro-Wilk para variável dependente, né, na qual você vai ter, quando tem o p-valor aqui de significância não significativa, ou seja, maior ou igual a 0,05, como é o caso aqui, como indicando que segue a distribuição normal. E quando é menor que 0,05, ou seja, significativo, indicando o inverso, que a distribuição é não normal, ok? Usualmente é aconselhável fazer os dois testes concomitantemente, porque você pode levar em consideração o modelo como um todo, incluindo ambas variável preditiva e dependente, e aqui a variável dependente apenas, ok? A homogeneidade de variância, né, a homocedaticidade, por exemplo, você pode testar utilizando outro tipo de diagnóstico, né? Aqui, novamente, um gráfico mostrado aqui com o uso de funções no R, em que você pode avaliar a distribuição dos resíduos em função de valores ajustados pelo modelo. E quanto mais aleatórios aqui, mais aleatorizados esses pontos, mais homogênea é a sua variância das variáveis preditivas em cada nível amostral que é considerado nos seus dados, ok? E essa faixa, essa linha vermelha aqui, quanto mais reta ela segue, né, mais está indicando que esse modelo linear ele não tem nenhum viés de não linearidade. Quando você tem essa linha vermelha destoando muito de uma tendência reta, com curvas acentuadas, por exemplo, você tem algum elemento no seu modelo que não segue relação linear de alguma variável preditiva com a variável dependente. Então, esse gráfico, além de homogeneidade de variância, ele serve também para diagnóstico de linearidade no seu modelo de uma forma geral. E para a homogeneidade de variância propriamente dita, você pode também fazer um dos amplamente utilizados testes de homocedaticidade, que é o teste de Levine, na qual você elenca como única variável preditiva no seu modelo uma variável categórica que representa um nível amostral, tratamento, por exemplo, em que você vai comparar a variância, né, de cada nível da variável preditiva entre esses tratamentos, por exemplo, e quando o p-valor é não significativo, igual aqui nesse caso, você tem homogeneidade de variância satisfeita, e quando significativo, você tem heterogeneidade, ou seja, heterocedaticidade, então você não tem esse preceito cumprido. Aqui, para linearidade, tem diagnóstico também, que nós podemos usar para o modelo de uma forma geral, né, utilizando, por exemplo, funções aqui como do pacote CAR no R, em que nós podemos incluir o modelo dentro dessa função e verificar para cada variável preditiva a relação dela com
a variável dependente. Então, aqui nesse caso, a minha variável dependente, que é cobertura, aliás, a altura da vegetação nativa por conteúdo de potássio no solo, tem uma relação que ela destoa um pouco da linearidade. Eu tenho uma leve relação não linear, porque essa curva tracejada, que é o ajuste teórico, e essa curva, essa segunda curva preenchida aqui, essa curva rosa, vermelha aqui, ela é o ajuste do modelo. Então, aqui eu tenho essas duas curvas destoando um pouco, né? Então, eu tenho uma leve relação não linear. Para essa relação linear ser, para ser considerado o máximo linear possível, as duas retas, as duas curvas estimadas aqui, elas têm que estar o máximo linearmente paralelas possível. E uma forma de você avaliar a qualidade geral do seu modelo é através do diagnóstico dos resíduos, chamado resíduos puros, resíduos crus, que é a distribuição da frequência dos resíduos, né? Isso daqui também diz muito sobre a independência de resíduos, juntamente com aqueles gráficos do slide anterior, na qual você avalia não só, por exemplo, você pode empiricamente considerar aproximações de distribuição normal, mas principalmente qualidade de ajuste do modelo. Quanto mais simétrico for aqui a sua distribuição de valores dos resíduos em torno de uma tendência central, basicamente parecido com aquela tendência de distribuição ensino da distribuição normal, quanto mais, independente de ser um modelo gaussiano, Poisson, binomial, gama, quanto mais esse diagnóstico da frequência dos resíduos apresentar esse histograma de forma simétrica para ambos os lados, esquerdo e direito, com iguais dimensões de valores ou pouca diferença, né, mesmo que tenha um pouco a mais, mas pouca diferença, e uma clara simetricidade na tendência central aqui de distribuição média da frequência desses resíduos, mais bem ajustado é o seu modelo. E quanto mais tender essa tendência central para um dos lados do histograma, mais mal ajustado é o seu modelo, ok? E aqui nós temos algumas formas, né, que nós podemos verificar os coeficientes de correlação para testes, né, desses pré-diagnósticos, né, para cumprimento dos pressupostos. Aqui eu tenho um exemplo de coeficiente de Spearman para dados não paramétricos, né, lembrando aqui, por exemplo, riqueza de espécies é um tipo de valor discreto, ou seja, um número inteiro, então eu tenho aqui uma distribuição Poisson, então por si só já é uma variável não paramétrica, então faz sentido eu relacioná-la com outras variáveis não paramétricas, né? Como, por exemplo, o caso do diâmetro médio, né? Assumindo que foi feito um teste de normalidade e ele foi não normal, e utilizar um teste não paramétrico de correlação como o Spearman, e aqui eu estou assumindo que todas as variáveis aqui seguem distribuição normal, estou utilizando o coeficiente de Pearson, né? Então, aqui, por exemplo, eu posso ver que a área basal e diâmetro tem um coeficiente de correlação positiva altíssimo, quase perfeito, né? Que é 0,95, quase próximo de 1, que indicaria correlação perfeita. Então, se eu fosse colocar tivesse pretensão de colocar essas duas variáveis, diâmetro e área basal, no mesmo modelo de regressão, não poderia, considerando que são altamente correlacionadas, né? Eu teria que escolher qual faz mais sentido para a explicação da minha variável dependente, ok? E a mesma coisa a interpretação aqui para o coeficiente de Pearson. Aqui, mostrando apenas brevemente tipos de diagnóstico, né, para os modelos não lineares, né, GAN ou GNM. Aqui o GNM nós podemos ver também os valores da relação dos resíduos
residuais pelos valores preditos, similarmente ao outro gráfico que nós vimos aqui, né, e quanto mais aleatorizado, mais nós podemos considerar como bem ajustado e com homogeneidade de variância, o nosso modelo não linear generalizado, o nosso GNM. Aqui nesse caso eu tenho não necessariamente está bem aleatorizado, eu tenho um certo agrupamento aqui à direita, de distribuição de valores, e essa tendência aqui dessa curva indicando que talvez o tipo de transformação de curva não linear que eu estou utilizando sobre a variável preditiva em questão no meu modelo não esteja sendo suficiente para quantificar corretamente essa relação não linear, e então não provém uma distribuição mais homogênea dos valores aqui, uma homogeneidade de variância, ok? E o mesmo a gente pode observar nesse diagnóstico aqui dos valores ajustados para o modelo GAN em relação à nossa variável dependente, né? Aqui nesse caso está melhor ajustado, porque estão bem aleatorizados, então aqui a gente tem maior homogeneidade de variância e independência, né, aleatorização dos resíduos, do que nesse exemplo aqui do GNM. E um outro diagnóstico, como mencionado anteriormente, é a correlação não linear entre variáveis preditivas que receberam a adição de curvas não lineares, né, que é a concurvidade. Você pode verificar aqui graficamente também, você pode fazer diagnóstico com os valores, né, e verificar entre as variáveis o quão grande é essa concurvidade ou não. Então, nós podemos ver que, por exemplo, aqui entre o fósforo e o potássio, nós temos uma concurvidade que é relativamente razoável, né, é menor do que 0,5, menor do que 50%, então, se for considerar um limiar de 0,60, por exemplo, ainda estaria aceitável. Não teria um problema muito danoso na falta de identificabilidade da contribuição individual da curva não linear de cada variável preditiva para a explicação da variável dependente. Okay? E aí, partindo aqui para o encerramento, nós podemos lembrar, né, focar aqui um pouco sobre quais são as principais consequências de quando esses pressupostos não são cumpridos, né? Todos esses pressupostos, normalidade, correlação, né, seja colinearidade, concurvidade, independência dos resíduos, né? E os principais são a redução da confiabilidade na significância dos coeficientes, né, sejam os slopes, no caso, os coeficientes angulares, no caso de correlação linear, ou os smooths, né, as curvas não lineares, em caso de modelos não lineares, qual é o nível, né, de confiabilidade que essas curvas ou esses coeficientes angulares teriam para explicar a nossa variável dependente é reduzido pelo viés do descumprimento, da violação desses pressupostos, o que pode ser causado principalmente por dois tipos de problemas que acontecem, que são os erros estatísticos tipo 1 e tipo 2. Né? O tipo 1, que é popularmente conhecido como falso positivo, que é quando, por algum problema, de alguma violação severa de algum desses pressupostos, você tem uma significância, um p-valor daquele coeficiente ou daquela curva na relação entre a variável dependente e a variável preditiva, que indica que essa relação é significativa, quando, na verdade, deveria ser considerada como não significativa, né? Ou seja, corretamente seria em acordo com a hipótese nula. E o erro do tipo 2, popularmente conhecido como falso negativo, que é quando, por alguma violação severa de algum dos pressupostos,
ou mais de um deles, você tem o contrário, que é o aceite da hipótese nula, quando, na verdade, se tudo tivesse sido, pelo menos o máximo cumprido possível nesses pressupostos, você tem um aceite da não significância, quando, na verdade, deveria ser considerada significativa aquela relação. Ok? Aqui eu tenho indicações de algumas funções e softwares, né, os principais que eu estou considerando aqui, para mostrar como você pode executar esses diferentes modelos que nós vimos aqui. E eu coloquei principalmente o R, né, por ser um software livre, cada vez mais utilizado, né, e porque, querendo ou não, linguagem de programação é um futuro que já é iminente para a gente, já é pré-requisito de admissão em diversos setores. Também é uma das linguagens de programação mais acessíveis de serem utilizadas. E o software test, que é um software livre também, só que ele já não precisa programar, é um software que é mais inserir dados, clicar em botões, e você pode utilizar, conduzir quase os mesmos modelos que no R, né, utilizando diferentes funções. Bom, então, para finalizar, fazendo algumas considerações aqui, nós devemos ter como alguns cuidados indicativos de boa prática para nossas modelagens de regressão, estudar e avaliar muito bem previamente o seu objeto de estudo, conheça o seu objeto de estudo, verifique, né, se necessário, procure alguém que entenda de estatística, de delineamento estatístico para coleta de dados no começo do seu trabalho, não depois, para avaliar a correta forma de você coletar os seus dados para atingir o seu objetivo. E com isso, proporcionar a coleta desses dados com um efetivo, um adequado esforço amostral, né, que demonstre que, além de a forma de coleta, a suficiência dessa coleta foi atingida. Conheça a natureza dos seus dados, né, como a gente viu aqui, você tem diferentes naturezas numéricas, né, que demonstram diferentes distribuições de erro. Então, quando utilizando esses modelos generalizados, saiba quando utilizar cada uma dessas distribuições de erro relativa à natureza numérica da sua variável dependente. Avalie o quão você está cumprindo ou se aproximando de cumprir bem aos pressupostos principais na modelagem. Tente evitar o máximo possível transformações nos seus dados brutos, a não ser quando realmente você tenha dados muito desiguais, e quando fizer, quando necessário fazer, compare os comportamentos dos valores brutos originais com os transformados para verificar se você não tem um desvio muito diferente da tendência do comportamento empírico dos dados relacionados à sua variável em questão. Interprete os modelos de acordo com o modelo usado. Então, não interprete, por exemplo, um modelo binomial como se fosse um modelo Poisson, ou um modelo Poisson como se fosse um modelo Gama, por exemplo, né? Isso está intimamente relacionado à questão de conhecer bem os seus dados, ok? E não force resultados intencionalmente, né? Não induza distorção dos dados para atingir um resultado que seja mais cômodo, né? Isso é uma prática que a gente tem que priorizar para a boa conduta dos nossos trabalhos, seja no setor acadêmico, seja no setor empresarial. Bom, então gostaria de agradecer a todos pela atenção.